Ei, som, som. Som. Não, eu não. Som, ei, som. Som. 1, 2, 3, testando, som. Som, Testando. ei, som. Boa noite, meus amados. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos iniciar a nossa dedicação ao Senhor, nosso culto ao Senhor. Vamos ofertar o nosso coração a Ele nessa noite. Vamos exaltar a sua beleza, a sua grandeza. E agradecer a Deus pela infinita misericórdia, bondade e amor que Ele tem dispensado a cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, te louvamos por essa noite, te louvamos pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua bondade, ó Pai. Nós não merecíamos, Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor entregou o Seu Filho por nós, para que tivéssemos um outro final, para que tivéssemos uma reconciliação contigo, Senhor. E como nós desperdiçamos oportunidades, ó Deus. Nós temos o privilégio, ó Pai, de ter o véu do templo rasgado, para que possamos entrar no Santo dos Santos, para que possamos te adorar, para que possamos ter acesso a Ti. Como nós desperdiçamos as oportunidades, ó Deus. Tem de misericórdia, Senhor, que possamos mudar hoje as nossas atitudes, ó Pai, em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que a nossa vida seja transformada, seja impactada pela Tua palavra, Senhor, e que nós sejamos instrumentos de transformação na vida de outros. É o que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Nós cantamos um louvor na última semana, e basicamente foi um louvor novo para a igreja. A igreja nos acompanhou, porque ele é bem conhecido. Mas nós vamos louvar ao Senhor novamente com esse cântico, dizendo que nosso Deus é bem-vindo neste lugar, que nosso Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, que nós estamos à disposição dEle, que nós somos instrumentos dEle, ferramentas dEle. E é o que nós vamos declarar nessa noite com esse cântico. Eu convido você a louvar ao Senhor comigo, você que sabe a letra, você que acompanha.
Louve conosco nessa noite. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento, Senhor. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, cresça, enche esse lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Apareça, Que o teu nome cresça, Incendeia os nossos corações, ó Deus. vem me incendiar. que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar.
liberdade no nosso meio. Nosso coração é teu, Senhor. Incendeia, Senhor, nosso coração com a tua palavra, com a tua presença, com a tua vontade, com a tua verdade, Senhor. Aleluia. Nós somos teus, Jesus. Nós somos teus. Nós somos teus. A igreja comigo. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Daniel continua. Oh, Deus. Nós vamos fazer um exercício agora. Você vai lembrar durante a semana. Sabe por quê? A gente vem à igreja, lê a Bíblia, escuta a voz do pastor, escuta a mensagem, canta os louvores, mas sai da porta da igreja e vive uma vida automática. Aleluia. Uma vida às vezes distante do Senhor. Verdade, Deus. Uma vida às vezes que você nem lembra que existe um Deus, e aí chega domingo, você volta no automático e senta nesse banco e te adora o Senhor e sai de novo e vive uma vida automática. E até quando a gente vai viver essa vida automática? Até quando a gente vai vir cantar louvores sem ter relacionamento com Deus que a gente canta, que a gente serve, que a gente adora? Então a gente vai fazer um exercício nessa noite. Você vai louvar ao Senhor. Eu só vou conduzir. Você é quem vai louvar ao Senhor, porque você vai fazer isso hoje aqui, e você vai fazer isso na tua vida, você vai aplicar isso na tua vida durante a semana. O louvor a Deus, a submissão a Ele, chamar a presença dEle. Nós precisamos do Senhor não só aos domingos, mas todos os dias. Nós declaramos nessa noite: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer Jesus. Tu és belo, tu és santo, tu és maravilhoso, mas Ele precisa ser santo todos os dias na nossa vida. A nossa vida precisa santificar esse Jesus todos os dias. E nós vamos exaltar o Senhor nessa noite. A igreja vai fazer um coral e vai exercitar hoje e durante a semana. Meu amado, declara a beleza de Jesus, a soberania dele sobre a tua vida. E milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre. Te louvamos, Senhor, tu és exaltado. A tua igreja te adora, Senhor, e te entroniza. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quem nos separará desse amor? O que vai nos tirar da presença desse amor? Mas nós precisamos buscá-lo, incessantemente buscá-lo, e não só ser aquele crente que vem ao domingo aqui e levanta a mão. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, haverá mudança a partir da minha vida. Nós vamos buscar esse Senhor que nós cantamos todos os dias, e Ele será o mais belo, o exaltado, o primeiro nos nossos corações. E para nós consolidarmos esse louvor, essa adoração a um Deus que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que é tremendo, nós vamos declarar agora a santidade dEle e dizer: Senhor, Tu és santo, 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 santo é o Teu nome. Com alegria, nos ajude, santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Vinícius, santo, 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 santo é o Senhor poderoso,
de toda a glória e de receber O meu seu louvor. hoje o louvor. Louve, Tu és lindo, ó Deus. Obrigada pela tua fidelidade. louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para Repete as sempre. vozes comigo, louve. Louve. Com muita alegria, continue, louve. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Peraí, amigo, vou passar um negócio aqui. Permaneçam em pé para a leitura da palavra. Boa noite, os irmãos. E que Deus esvazia a cada coração daquilo que te incomoda, para que você possa apresentar ao Senhor um culto agradável, um culto que agrade o coração de Deus. Amém? Nós temos a leitura alternada. Se puder, o irmão, antes eu vou, enquanto ele está colocando ali a leitura, eu quero adiantar que o nosso capelão, missionário irmão João, né? Todos conhecem, vai começar aqui na igreja curso de capelania hospitalar. Então, na parte lá da educação religiosa, então você que quer fazer esse curso, procure o nosso capelão missionário irmão João, tá bom? Então, aí, quando a turma estiver formada, a gente vai falar o dia certinho, o domingo, será um domingo, né, irmão João? Certamente às 18 horas ou 17 horas, eu não sei, vai ficar a critério do irmão, o dia e também o horário, tá bom? Tudo, os irmãos procurem ele, tá? Toda a informação ele vai estar dando a quem estiver com interesse de fazer realmente esse curso. E sente o chamado, ele está falando ali o chamado, né, irmãos? Que não é todos que têm coragem de entrar no hospital, de estar ali, não é isso? Então, ele está certo aí, está me ajudando a falar. Né? Se você sente o chamado, porque não adianta você fazer por fazer. Tem um chamado de Deus para esse ministério. Entrou ali, glória a Deus. Então, vamos juntos aí à leitura. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos do que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém, irmãos?
Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por estar na tua casa e ouvir a tua voz. Obrigado por aqueles que semeiam a tua palavra, como os missionários, Senhor, como aqueles, Senhor, que foram chamados para um exercício específico, para uma terra distante, para outro país, para outro estado, ou por cada um de nós que fomos comissionados, Senhor, missionário aqui neste lugar. Ó Senhor, nós fomos chamados para ser missionário aqui onde nós estamos, Senhor. Que nós possamos falar e não nos calar, Senhor. Pregar o teu evangelho, Senhor, porque foi a ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Abençoe o culto mais uma vez desta noite. Guarda, Senhor, cada família, Senhor. Visita a família da irmã Ilza, Senhor, tão triste que está a minha irmã. Que o Espírito Santo Consolador esteja naquela casa, Senhor, consolando, Senhor, aquela família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a sua graça, a sua misericórdia esteja com cada família aqui representada, com aqueles que estão enfermos, Senhor, que recebam a cura, que recebam, Senhor, o renovo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O irmão Rafael estará adorando ao Senhor. Boa noite mais uma vez. O louvor que eu escolhi para cantar com os irmãos é bem simples, bem conhecido. E eu vou pedir ajuda da igreja nessa noite porque, ele é alto, e 2, esse tempo me deixa bem alérgico. Então, a igreja vai ser o coral nessa noite. Vai louvar comigo. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Ao medo do teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, a graça é cruz. Teu grande amor, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim
misericórdia. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e cruz. Misericórdia, graça e cruz. Misericórdia, graça e cruz. Amém. Glória a Deus. Quero aqui citar o pastor Josias e a Valdemes, né? Que Deus abençoe, são fundadores dessa igreja. Hoje eles ficaram aqui, né? Não quiseram ir lá para a igreja deles. Está frio, né, irmão? Vamos louvar aqui e adorar o Senhor aqui, né? Deus abençoe. Amém. A Valentina e o Rian e a Viviane já estão na rede de cuidado, né? E nós estamos já fazendo esse trabalho de cuidado com essa família. Quero pedir à igreja que ore pela Viviane, ore principalmente pela Valentina, né, Viviane? Que precisa de cuidados médicos, que Deus possa estar abençoando, abrindo porta para que possa ser cuidada de uma forma especial pelo médico dos médicos, que é Jesus, mas também pelos médicos dessa terra, não é mesmo? Mas sinta-se amada por esta igreja e acolhida na rede de cuidado. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor, Rafael, e nós vamos fazer o momento de dízimos e oferta. Dízimos e ofertas. Chegou uma família aí. Oi? Ah, já falei, cedo já falei, tá bom? Isso, falei. Quem? Ah, nós já falamos, já oramos, a nossa irmãzinha. Eles estarão louvando e teremos a oportunidade dos dízimos e ofertas. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé novamente. Enquanto louvamos ao Senhor, você traz o seu dízimo, a sua oferta, seu mantimento. Você que está assistindo esse culto gravado, vai aparecer aí na sua tela os dados da igreja para você poder fazer também a sua contribuição e ser participante. Reforçando aquilo que a irmã Ângela colocou mais cedo, não foi? A gente vinha falando, parou e vai ser necessário reforçar de novo. Você que faz a contribuição online, via Pix, via transferência, amado, em nome de Jesus, diz o que é. Pode ser para oferta, pode ser para missões, pode ser para tanta coisa, pode ser para a obra da igreja. E o pessoal da tesouraria precisa saber como vai manusear esse valor. Então, em nome de Jesus, abençoa o pessoal da tesouraria. Mandou a oferta, a Ângela, Maria, pessoal da tesouraria, por favor, isso aí é meu, é para oferta, é dízimo, é missões, é obra da igreja. Em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Todos comigo. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei. Poderoso,
vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justo e filho de Deus. Oh, oh, oh. Glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mas vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos e filhos de Deus. Oh, oh, oh. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, Senhor Jesus, ofertar a Ti, Senhor, para a manutenção da Tua casa, Senhor. Continue, Senhor Jesus, abençoando aqueles, Senhor Jesus, que ajudam, Senhor Jesus, a esta casa, Senhor. Continua, Senhor Jesus, sustentando, fortalecendo, Senhor, enchendo, Senhor Jesus, os seus celeiros, Senhor. Que os celeiros sejam fartos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Assim não está valendo, não. Boa noite. Amém. Vou chamar as crianças. Nós estaremos indo para a nossa sala para fazer o culto infantil. Um culto na linguagem deles, onde eles aprendem a palavra do Senhor. Temos visitantes. Vem. A gente vai estar indo lá para casa. Lembrando aos irmãos que ao final do culto nós temos o nosso caldo verde, caldo de pinto e canjiquinha, tá bom? Olha, irmãos, quem não encomendou, encomenda, porque já tivemos tanta encomenda que eu não sei se vai dar tempo de chegar lá na mesa. Então, manda mensagem para Amanda, pede, porque pode ser que o irmão, quando chegue para comprar, já não tenha, porque foi sucesso, ainda mais esse frio, né? Então, que Deus abençoe. Pai, vamos pedir aos irmãos que estendam as suas mãos para abençoar as nossas crianças. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dessas crianças, ó Deus. Muito obrigado pela vida da tia Michele, da tia Deise, que estarão ali como instrumentos teus para pregar a tua palavra para essas crianças, ó Pai. Que o culto lá, ó Deus, eles possam, ó Deus, entender a tua palavra, que eles possam aprender, ó Deus, e que eles possam, aqueles que ainda não te aceitaram, aceitar no seu coraçãozinho. Muito obrigado por tudo. Abençoa também o culto que estarão prestando ao Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elcio, vamos orar, né? Vamos agora ao momento da mensagem. As crianças foram lá para o culto, é culto mesmo. Eles lá têm a mensagem e são abençoados com a palavra ministrada pelos irmãos. E aqui, abra o seu coração para que Deus fale ainda mais, né? Falou através dos louvores, agora venha falar através da palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração. Continua ministrando, Senhor, nos nossos corações. O Senhor já falou através dos louvores,
Continua, Senhor, falando através do teu servo. Faça ele lembrar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém? Tivemos junto pela manhã e dissemos a essa querida igreja que este domingo seria um domingo de milagres, dando ênfase aos textos bíblicos que serviriam de base para as nossas reflexões, tanto da manhã quanto à noite, e em cada uma delas estaríamos enfatizando um milagre de Jesus. Na parte da manhã, lembrando que Jesus será sempre o personagem ou a personagem principal de toda a história em que ele estiver envolvido, de toda a história em que ele estiver inserido, que ele sempre será o protagonista de qualquer história que ele faça parte. Quem foi o personagem coadjuvante da história que nós narramos aqui através de um milagre de Jesus? Bartimeu. Hoje, nós vamos, na parte da noite, compartilhar a perspectiva de uma personagem que também se encontrava numa situação bastante complicada. E ela apresenta para a gente 3 passos para uma conquista. Vocês lembram quantos passos Bartimeu apresentou para chegar ao seu objetivo? 5 passos. Agora nós vamos trabalhar com a igreja 3 passos. 2 passos, eles se parecem, são comuns aos que nós trabalhamos de acordo com a perspectiva de Bartimeu na parte da manhã. E o último passo difere do que a gente apresentou como sendo um dos passos de Bartimeu. Assim como na passagem bíblica da narrativa de Bartimeu, do cego de Jericó, também essa passagem ela se apresenta nos sinópticos, tanto em Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas. E nós estaremos trabalhando a narrativa de Lucas. Por quê? Porque esse milagre, por ser Lucas o médico, eu gosto da interpretação, da perspectiva que ele apresenta diante de todo esse quadro, diante de todo esse histórico que nós vamos observar a partir deste momento. Então, eu gostaria que a igreja acompanhasse. Se houver a possibilidade do data show, fica bom, porque a gente fica na mesma versão, e aí a gente pode intercalar. Lucas, capítulo 8, de 43 até o versículo 48. Na minha versão, diz no subtítulo que é a cura de uma mulher enferma. E é possível que em outras versões você tenha a cura de uma mulher que tinha fluxo de sangue, a cura de uma mulher que tinha um problema uterino, né, hemorrágico contínuo, enfim. Eu não sei como se apresenta na versão da tua Bíblia, mas independente dos títulos, das versões, nós vamos fazer a leitura como fizemos de manhã, intercalando e por base o que é apresentado no nosso data show, né, que é a ARC, a Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida, Revista e Corrigida. Essa é a versão que a gente vai acompanhar. Eu começo, os irmãos vão estar intercalando comigo. Lucas 8, de 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos,
Disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes: quem é que me tocou? Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Amém? A narrativa apresentada nos 3 evangelhos, e em especial por Lucas, a respeito da situação desta mulher, é uma situação bastante interessante que envolve a questão cultural, que envolve a questão financeira e que essa mulher se encontra numa situação tão degradante que ela, no momento em que a narrativa é apresentada, ela é uma mulher que vive, assim como Bartimeu, citado na mensagem da manhã, de forma marginalizada. Mas o que seria essa enfermidade que fizesse com que o resultado deste problema de saúde implicasse na marginalidade, que ela vivesse à margem da sociedade, que ela não pudesse estar interagindo com a sociedade? Primeiro a gente vai observar a questão cultural. Essa mulher era judia, e os judeus, eles tinham algumas questões culturais que eles traziam consigo desde a época da lei de Moisés. Então a gente pode observar, e eu gostaria que fosse projetado pelo Data Show, o trecho de Levítico, capítulo 15, de 25 a 27. Levítico, os irmãos podem acompanhar, capítulo 15, de 25 a 27, para que a gente entenda melhor, primeiro, a situação desta mulher que foi curada por Jesus. Eu vou estar lendo e os irmãos estarão acompanhando. Também a mulher, ou seja, a lei de Moisés estava dando instruções com relação ao tipo de atitude que deveria ser tomada de acordo com as circunstâncias. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo de sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias de sua separação. Próximo versículo. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto, lavará as suas mãos, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpo do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois se limpará. Fluxo uterino contínuo. De que nós estamos falando, irmãos? De quê? Menstruação. Esse era o problema daquela mulher. Ela tinha um problema de fluxo uterino, de útero, contínuo. Na lei de Moisés, a mulher, como é uma coisa natural, ela tem um ciclo para menstruar. Passou daquele ciclo, ela está imunda. Ela tem que ser separada, ela tem que ser isolada, a cama que ela deitar ninguém toca, a roupa que ela utilizar ninguém toca, ninguém pode tocá-la.
Nós acabamos de ler isso. Se tocar, a pessoa vai ter que lavar vestes, vai ter que se limpar, e só depois de 7 dias volta a ter contato com a sociedade. Aquela mulher, ela tinha menstruação contínua. O fluxo daquela mulher não interrompia. E naquela época era fácil de se identificar quando uma mulher menstruava, porque o lençol ficava sujo de sangue. As pessoas não utilizavam nenhum tipo de absorvente. Então era fácil identificar quando a mulher iniciava o seu fluxo, contava-se o período natural, e a partir disso, quando se encerrasse o período natural de menstruar, o que passasse daquilo era classificado como imundícia. Aquela mulher tinha uma certa condição financeira quando detectou o seu problema, há 12 anos atrás, antes de ter o encontro com Jesus. Por isso que eu gosto da passagem de Lucas, porque Lucas é médico. A perspectiva de Lucas é diferente da de Marcos e também da de Mateus. A gente está vendo aqui uma narrativa com os olhos clínicos de quem entendia da saúde física, tanto do homem quanto da mulher. E ele deixa bem claro que aquela mulher procurou por diversos médicos, investiu tudo que tinha e não conseguiu êxito, não conseguiu recuperação na sua vida. Ela sabia que a vida dela, a partir daquele momento em que ela passou a ser considerada imunda, teria desmoronado. Imagine uma pessoa que tinha uma vida estruturada, que fazia parte da sociedade, que tinha uma certa condição social e, de repente, se depara com esse tipo de problema. E ela precisou ser isolada da sociedade. Ninguém podia ter contato com aquela mulher. E ela sabia que se ela não conseguisse mudar o curso da história da sua vida, provavelmente ela morreria porque ela não estava conseguindo viver da mendicância. Assim como a gente relatou sobre a vida de Bartimeu na parte da manhã. Ela estava tendo uma dificuldade muito grande porque ela vinha de um padrão, de um tipo de vida completamente diferente daquela que ela estava experimentando. E ela se sentia muito mal da maneira como as pessoas a olhavam. Ainda tinha essa questão. Bartimeu era cego. Haviam vários cegos na época. Mas aquela mulher, a fama dela estar procurando, através da ciência, através dos recursos médicos, através do homem, uma solução para o seu problema, se tornou notório. Todo mundo sabia do problema daquela mulher. E ninguém se aproximava dela. Ela era proibida tocar em alguém, porque senão ela responderia por isso. Ela poderia ser presa, ou até mesmo morta, porque ela estava imunda. E de acordo com a cultura, de acordo com a lei, uma pessoa imunda não pode tocar em ninguém. Se a pessoa for casada, o marido tem todo o direito de pedir o divórcio, se a mulher não conseguir interromper o ciclo uterino que está contínuo. A lei amparava tudo isso. Olha, se a mulher não interromper o ciclo, o homem pode abandonar, ela pode mandar embora. Faz parte da lei. A Bíblia não narra se aquela mulher era casada, se perdeu o marido ou não, mas alguns historiadores apontam que até isso aconteceu na vida daquela mulher. Ela não tinha mais nada. Porém, com 3 passos, ela achou que poderia mudar o curso da sua história. E aí a gente vai no primeiro passo, que foi o mesmo passo de Bartimeu. De manhã pregamos com o título 5 passos para uma conquista, e nesta noite nós vamos estar trabalhando 3 passos para uma conquista. Primeiro passo, tenha um objetivo definido. E aí, irmãos, é a mesma história. As pessoas ouviam falar de Jesus. Sabia que existia um homem que estava fazendo sinais e maravilha em toda a região, que curava cegos, que ressuscitava mortos, que paralíticos fazia andar. Bom, quem pode fazer todas essas coisas, por que não pode curar um ciclo uterino contínuo? É óbvio que pode. Então aquela mulher tentou, de alguma forma, chegar até Jesus, mas ela sabia que ela não podia
tocar nele. Ela sabia que Jesus podia fazer esse milagre, mas Jesus não podia encostar a mão, Jesus não podia tocar nela. E detalhe, provavelmente ela sabia que as pessoas jamais permitiriam que ela se aproximasse de Jesus. Era a lei, era a cultura. O imundo não pode se aproximar das pessoas. Como resolver este problema? Então aquela mulher tinha um objetivo definido. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer com que a minha vida se torne uma vida diferente. Eu vou mudar o curso da minha história através de uma experiência com Jesus. E aí a gente que acabou de ler, né, tudo o que foi apresentado no texto bíblico, de como aquela mulher chegou até Jesus, nós podemos perceber de que o contato físico não foi necessário, embora ela tivesse que esperar algum tempo para que pudesse executar aquilo que ela havia idealizado. Então, quando você tiver um objetivo definido, nem sempre você vai conseguir chegar ao resultado final dessa forma. Pode se demorar bastante tempo. Qual é mesmo o primeiro passo dessa mulher? Tenha um objetivo definido. Conheço a história, e não sei se é história com H ou com E, não sei se é um fato verídico, de um pastor numa cidade de interior que teve alguns problemas com a igreja em que ele foi consagrado a pastorear. Por quê? A igreja, ela surge na casa do primeiro pastor. Ele reunia as pessoas na casa dele, ele tinha um órgão já bastante usado, ele colocava o órgão do lado do púlpito, mais ou menos 50 centímetros de distância, colocava o púlpito ao lado do órgão, e todo culto, toda a programação, ele estava diante do púlpito e ao lado do órgão. E isso aconteceu na casa daquele pastor por alguns anos, até que o número de pessoas que vinha participar, que começou a ser integrado naquele culto, naquela congregação, era suficiente para dar início à implantação de uma igreja. Eles conseguiram o terreno, eles construíram a igreja, porém, no local onde ficava o púlpito, ficou como fosse fazendo parte histórica de todo o legado que eles tiveram na congregação, o órgão. E aquele pastor esteve alguns anos à frente daquele ministério com o púlpito aqui e o órgão logo aqui. Para quem dá uma olhada, esteticamente, não é muito apreciado você ter um púlpito já colado num órgão, mas eles traziam isso à memória para lembrar do período de como surgiu a vida daquela igreja. E quando o pastor, fundador da igreja, veio a falecer, a igreja passou por uma sucessão pastoral para a escolha de um novo pastor. A igreja escolheu um pastor, fizeram a celebração, a cerimônia de posse do pastor num domingo. No domingo seguinte, o pastor chegou na igreja mais cedo, observou o órgão ali e falou: esse órgão não tem que estar aqui. Pegou o órgão com umas 2 pessoas, levou lá para o canto. Quando ele vem para o púlpito e começa a dirigir o culto e a pregar, ele percebe um burburinho na igreja. E ninguém dava atenção para ele. Ele pedia silêncio, as pessoas paravam, ele seguia, as pessoas paravam. Ele terminou de pregar, acabou o culto da manhã, o pastor foi embora, a igreja se reuniu de tarde, sem que ele tivesse conhecimento. E quando chegou a noite, a igreja disse o seguinte para o pastor: pastor, nós nos equivocamos em tê-lo como nosso pastor, porque o senhor fez algo sem o consentimento da igreja. Esse órgão tem história e o senhor não poderia ter tocado nele. O senhor não serve para ser o nosso pastor. E aquele homem foi dispensado pela igreja e ficou uma semana como pastor da igreja. E o órgão voltou para onde? Para o mesmo lugar.
Mais uma vez, a igreja em pesquisa, através de um processo de sucessão, tem um novo pastor, que já conhecia da história, pelo pastor que só ficou uma semana. E falou, você não vai durar lá mais do que uma semana, porque aquele órgão é mais importante do que você e que toda a igreja. Falou, ok. Aquele homem foi consagrado a pastor e começou a trabalhar na vida daquela igreja. 6 anos depois, aquele homem convidou o amigo que só ficou uma semana para ir pregar num domingo à noite. E o amigo, quando estava se aproximando, pensava, eu vou ter que encarar aquele órgão do meu lado de novo. E quando aquele homem chega na igreja e observa o púlpito aqui, e o órgão, uma certa distância de 2 metros, ele parou assim quando entrou na igreja e falou assim, isso não é possível. Ele foi, participou do culto, pregou. Quando o culto se encerrou, o pastor chamou ele para tomar um café, lá no seu gabinete. Ele falou assim, você sabe o que eu quero te perguntar. Como você conseguiu tirar aquele órgão do lado do púlpito? Porque eles não deixavam, em hipótese alguma, a gente tocar naquele órgão para tirar dali. O pastor sorriu e disse o seguinte, estou com eles há 5 anos, 2 vezes no domingo e umas quarta-feira. E todos os cultos eu me encostava no órgão e empurrava ele 3 centímetros. Irmão, às vezes a gente quer fazer alguma coisa muito rápido, mas se você devagarzinho, empurrando aos poucos, as pessoas começam a se habituar, porque o confronto não é tão intenso assim. Então você precisa ter foco, você precisa ter um objetivo definido e precisa ser inteligente para que você consiga o seu resultado. E daquela forma a mulher começou a observar que quando Jesus estivesse próximo, ela precisaria conseguir alcançar o seu objetivo. Então aquela mulher começou a procurar saber sobre o que Jesus fazia e por onde Jesus andava. Então ela ficou sabendo que Jesus esteve em Gadara para expulsar demônios. Depois Jesus voltou à circunvizinhança de Cafarnaum, próximo ao local onde aquela mulher estava. E ela começou a se arquitetar para que uma oportunidade acontecesse para ela ter um encontro com Jesus. E o segundo passo daquela mulher foi, eu não posso perder a oportunidade. Então, o segundo passo para uma conquista, não perca a oportunidade. Jesus tinha acabado de chegar de Gadara, sempre uma multidão seguia. E quando Jesus acaba de chegar na circunvizinhança de Cafarnaum, um homem respeitado e com uma certa condição foi procurar por Jesus porque a sua filha de 12 anos estava à beira de uma morte. De quem estou falando? Da filha de Jairo. Então ele corre e fala, olha, Senhor, eu preciso que vá à minha casa porque minha filha está numa situação em que médico nenhum resolve. Mas eu tenho certeza que tu pode curá-las. E Jesus falou, tudo bem, vou aparecer por lá, fica calmo, relaxa, que daqui a pouco eu vou à tua casa. E quando Jesus termina de atender as pessoas que estavam com ele naquela região, Jesus parte em direção à casa de Jairo. E essa mulher, com uma enfermidade há 12 anos, sabia qual seria a rota, qual seria o itinerário, qual seria o percurso que Jesus faria. Ela enxerga aí a oportunidade. Irmãos, às vezes a oportunidade surge de uma forma inesperada. Inesperada. Tinha um soldado num reino que ele era o soldado raso, que era um dos soldados mais inferiores de todo o reino. E aquele homem fazendo uma caminhada, ele se encontra com o cavalo do rei em disparada.
O cavalo do rei, quando o rei foi pegar o cavalo para montar, para fazer uma caminhada com o cavalo se espantou, saiu disparado. E aonde aquele homem estava, de repente viu o cavalo passando. E ele entrou na frente do cavalo, conseguiu dominar o cavalo e foi levar o cavalo para o rei. Chegou diante do rei, se curvou. Quando o rei viu o cavalo, foi em direção a ele, sorriu para ele e disse o seguinte: muito bem, meu capitão, parabéns. Ele sorriu e falou assim: capitão de que guarda? E o rei falou assim: da guarda real, sorrindo para ele. Ele falou: senhor, estou indo me apresentar agora. Chegou lá diante da guarda real: sou o novo capitão. O rei estava brincando com ele, mas é uma oportunidade. O máximo que podia acontecer era o rei falar: pode voltar, estava brincando contigo. Uma oportunidade, um espaço que foi dado para ele. O máximo que ele podia receber como resposta seria não. Ele pagou para ver. E se tornou o capitão da guarda real por uma brincadeira do rei, quando ele conseguiu parar o cavalo do rei e devolver ao rei o cavalo que havia saído em disparado. O rei brincou com ele e falou: ô meu capitão, muito obrigado. E ele, mais do que depressa, perguntou: mas de que guarda? E o rei falou: da guarda real. Ele falou: estou indo me apresentar agora. E se apresentou. Aqui quem está falando é o novo capitão de vocês. Às vezes a oportunidade aparece e a gente não dá muita atenção porque acha que ela não é real. A oportunidade, como eu falei de manhã, ela é um cavalo em disparada, irmãos. E essa ilustração é interessante mesmo, porque o cavalo vai passar, ele está selado, você sabe que ele vai passar aqui, mas que ele não vai parar para você montar. E essa oportunidade, esse cavalo, ele pode mudar a história da tua vida. Você tem que pular em cima dele. Vai com ele, porque provavelmente ele não vai voltar. E aquela mulher sabia, aquela mulher tinha a plena convicção de que aquela poderia ser a única oportunidade de estar com Jesus. Terceiro passo: faça a diferença com a sua fé. Esse passo não foi um passo apresentado por Bartimeu de manhã. Os dois primeiros sim, mas esse é diferente. Uma das ferramentas, irmãos, mais difíceis de se trabalhar é o exercício de fé. Por isso que Jesus falou para os discípulos: olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já teve a curiosidade para ver qual é o tamanho de um grão de mostarda? É uma coisa ínfima. É uma semente tão pequenininha. Já, meu irmão? Exatamente, trouxe. Que bom, porque o ideal é o visual. O visual dá a gente a menção do texto bíblico. Pô, mas se Jesus disse que se eu tivesse uma fé desse tamanho eu fazia maravilhas, então a nossa fé é muito ruim, irmão. Bom, era de Pedro. Vocês lembram? Pedro viu Jesus fazer diversos milagres. De repente Jesus aparece andando sobre o mar. Pedro olha: Senhor, é tu mesmo? Se for, manda eu ir aí também andar sobre as águas. Ele falou: vem, Pedro. Vem experimentar o que a física diz que não pode, porque o nosso corpo é mais pesado que a água. A gente deveria afundar, mas você não vai afundar. Vem, Pedro. Pedro foi, deu a primeira passada, a segunda, a terceira, e aí vem logo a razão na cabeça. Eu sou mais pesado que a água. Eu não posso andar sobre a água. Ele não teve fé. O que aconteceu com ele? Aí Jesus falou: homem fraco. Estava andando na água, mas não acreditou que seria possível. Ele estava fazendo isso. Mas teoricamente ou racionalmente, isso não é possível. O exercício de fé, ele é vital para o crente. Existe, a gente pode observar isso, uma relação de dons. Corinto, a igreja de Corinto trabalhou muito isso, né? E Corinto de 7 a 9, 1 Coríntios 12, de 7 a 9, ele traz a relação de dons espirituais e ele fala sobre o dom da fé. E é importante a gente observar isso, irmãos. Fé todo mundo tem que ter. Pregar o evangelho todo mundo tem que pregar. Só tem que ter alguns que têm dom da palavra. Então ele tem uma habilidade maior para falar, para dialogar,
para se expressar, para discursar, para pregar. Mas é obrigação de todo salvo em Jesus pregar o Evangelho. A mesma coisa é a questão da fé. Temos que ralar, temos que exercitar, temos que trabalhar para alcançá-la. Mas existem pessoas que têm isso com mais facilidade. Um professor meu no seminário, ele participou de um culto onde o pastor tinha o dom da fé. E eles estavam no culto da pedra fundamental. E a meteorologia tinha dito o seguinte: vai chover muito na região na parte da tarde. O culto era 3 horas da tarde. Ele de manhã chegou na igreja e disse: irmãos, nós vamos ter o culto às 3 horas. Aí uma irmã levantou: pastor, meteorologia deu que vai chover. Ele falou: minha irmã, vai chover, mas a chuva não vai chegar na gente. Tenha fé. Vamos todos para lá. O culto começa a partir das 14 horas. Então chegou lá todo o grupo da igreja, mais de 80 pessoas. Todo mundo usando o quê? Como é que é? O que a gente leva para conter medo de chuva? Todo mundo de guarda-chuva. O pastor olhou e falou: eu não falei para vocês não se preocupar com isso? Não, pastor, é melhor prevenir do que remediar. Irmãos, a chuva veio. E quando o meu professor estava narrando isso, eu estava imaginando como é difícil ter fé. E que bênção é você ter contato com alguém que exercita a fé com autoridade, que crê realmente, que vive aquilo. As pessoas começaram a abrir as sombrinhas porque o morro ficou todo esbranquiçado, a água estava chegando. Ele parou a pregação e falou: irmãos, não abram o chapéu, a chuva não vai cair aqui. Tenham fé porque ela não vai chegar. A chuva parou a 100 metros da onde estava sendo realizado o culto da pedra fundamental. Não molhou aquele lugar. E aquelas pessoas ficaram assustadas. Depois que terminou o culto, falaram: pastor, como o senhor sabia disso? E ele disse: fé, irmãos, fé. Tenha fé. Se Deus fala contigo, acredite, siga. Mas é difícil? Muito difícil. Joed Venturini, talvez alguns de vocês conheçam. Joed era missionário da Junta de Missões, estava em Guiné-Bissau, trabalhando com uma tribo chamada Fula, povo Fula. Era uma tribo, e ali na tribo, naquela região, era comum ter feiticeiros, feiticeiras. É algo normal para aquela região. Joed Venturini é um camarada médico. Ele se formou numa das melhores universidades da Europa, se converteu ao Evangelho de Jesus, abandonou tudo, abandonou carreira, abandonou condição social, foi viver da oferta missionária em Guiné-Bissau, diante do povo Fula. E ele narra que num dia ele estava chegando da aldeia, indo para sua casa, terminou o dia, porque ele trabalhava também fazendo atendimentos gratuitos, e quando ele estava se preparando para deitar, bateram na porta dele. 3 ajudantes de uma feiticeira foram ter com ele e disseram para ele o seguinte: a feiticeira quer falar contigo. E ele falou: o que ela quer comigo? A feiticeira falou que se esse Deus que você fica pregando aí curá-la, ela abandona a feitiçaria e vai seguir a Jesus. Ele falou: ok, vamos lá. Orou e foi em direção. A feiticeira estava numa tenda e quando ele chegou a 7, 8 metros de distância da tenda, ele começou a sentir cheiro de matéria podre, de carne podre. E ele parou e não entendeu de onde vinha aquilo. E quanto mais ele se aproximava da tenda, o cheiro aumentava. Irmãos, quando ele chegou lá, ele viu aquela mulher deitada numa maca, com a perna toda preta, em estado quase de putrefação, e falou o seguinte para aquela mulher: olha, eu sou médico, a senhora está com tétano, a perna da senhora está preta. Posso dar um conselho para a senhora? Se eu fosse a senhora, amputava a perna para não perder a vida. Deu as costas para a feiticeira, saiu e foi em direção para a casa dele. No meio do caminho ele começa a ouvir: volta e ora por aquela mulher. Ele parava, olhava para o lado, seguia: volta e ora por aquela mulher. Continuou seguindo: volta e ora por aquela mulher.
Ele voltou. Quando ele chegou ali na tenda onde aquela mulher estava, ele pediu para ficar sós com ela e disse para ela o seguinte: eu não sei porquê, mas Deus pediu para eu voltar aqui, impor as minhas mãos sobre a sua perna e orar pela senhora. Mas o estado da senhora é o estado que eu te avisei. Pôs a mão, orou e foi embora. 2 semanas depois, aquela mulher foi ao encontro dele com a perna curada. Ele começou a chorar. Ele, um missionário do Senhor Jesus, um homem que saiu da casa dele, que abandonou tudo para fazer a obra do Senhor, quando se deparou diante de uma situação em que a ciência dizia que era impossível, e ele, na condição de um médico respeitado, se depara com uma perna totalmente deteriorada, quase em estado de putrefação, quase podre, cheirando mal. Como é que ele ia acreditar que aquilo ali poderia ter vida novamente? Irmãos, que desafio enorme é o exercício da nossa fé. E a mulher do texto que a gente está compartilhando com os irmãos, ela tinha esse aspecto de fé, de credibilidade. Então, o que essa mulher fez? Sabia que não podia tocar em Jesus, porque a lei a condenaria, ela não podia tocar em ninguém. Ela sabia que as pessoas não podiam vê-la fazer o que ela fez. Então, de forma sorrateira, por detrás de Jesus, ela toca na orla de seu vestido. Ela não teve contato com o físico de Jesus, com a matéria. Só tocou no vestido, só tocou na roupa, só deu um toque. E se escondeu. Mas tocou no Senhor, e o Senhor falou: alguém me tocou. E os discípulos falaram: está todo mundo te tocando, todo mundo te empurrando. Pedro, você não está me entendendo. Foi um toque diferente. De mim saiu o poder. Pedro, eu curei nesse momento alguém que me tocou. Alguém que acreditava que não precisava nem falar comigo, nem me dizer o que tinha. A fé daquela mulher era tamanha que ela não precisava expressar para Jesus, dizer para Jesus o que ela realmente sentia. Ela entendeu que somente o toque seria suficiente para se curar. E quando Jesus começa a falar: procura porque alguém me tocou. Acabei de fazer um milagre, acabei de curar. Eu curei alguém. E aquela mulher se acusou: Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Eu não precisei nem tocar em ti, eu apenas toquei na orla do seu vestido e fui curado. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, uma mulher que buscava uma cura física para mudar o curso da sua história, que procurava resolver um problema de saúde física, conseguiu também a saúde espiritual. Aquela mulher passou a seguir a Jesus, passou a entender e acreditar que se tratava do Filho de Deus. O milagre foi duplo, irmãos. Um milagre físico e um milagre espiritual. Aquela mulher mudou o curso da vida dela, verdadeiramente, de uma vez por toda, de uma forma excepcional, porque a partir daquele momento, ela passou a reconhecer que Jesus era o Salvador, que a sua morte futura, que a sua ressurreição faria parte de algo que ela seguiria e que ela acreditaria. Com 3 passos, aquela mulher conseguiu o seu objetivo e mudar o curso da história da sua vida. Quais foram os mesmos passos daquela mulher? Exatamente. Concluindo, irmãos, gostaria de dizer que você precisa se concentrar no seu objetivo de tal forma que você tenha certeza de que diante da oportunidade você não vai vacilar. Que o exercício da fé pode ser um diferencial que vai lhe dar a certeza da sua conquista. A bênção está te esperando, irmão. Estica a sua mão, creia, o Senhor quer te abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Nós vamos, o pastor vai estar orando, encerrando o culto, dando a bênção. Quero dizer que terça-feira, 8 horas, nós temos a nossa jardim de oração, tá? E quarta-feira, estudo bíblico. Nós estaremos falando sobre Neemias. Então, não perca, quarta-feira, estudo bíblico às 19h30, tá? Missionário João estará trazendo estudo. Quero pedir que os irmãos continuem orando pela Viviane. Eu sinto o desejo de pedir à igreja que ore por esta família. Ore pela família da irmã Ilza, como foi pedido. Ore um pelos outros, porque você não sabe o que pode acontecer comigo amanhã, daqui a pouco, né, pastor? Então precisamos estar cobrindo um ao outro de oração, né? Esse mundo jaz no maligno, mas nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor. Amém? Amém? Pastor vai estar orando, dando a bênção, encerrando assim o culto. Todos de pé, irmão, por favor. Tenhamos uma ótima semana. Vamos estar encerrando agora com um texto bíblico, né, que é a bênção dos apóstolos, ou a bênção apostólica, deixada pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Curve as suas cabeças, quem quiser estender as mãos, fique à vontade, mas que você possa estar recebendo neste momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a PIB do Monteiro, seja com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus diga... Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Irmãos, nós estaremos ali nas dependências da casa. Nós temos só caldo verde agora. Então, os irmãos que quiserem podem ir lá na casa que nós temos caldo verde. E os irmãos que encomendaram buscar lá na casa também. Obrigado, boa noite.